Fala pessoal, antes de começar o seu vídeo, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o professor André Garcia, sou de matemática e nós temos uma plataforma focada na UFPR. Então, se você está estudando para esse vestibular, clica no link da descrição e bora pro vídeo. Salve, aluno! Bem-vindo a mais uma resolução de biologia. Vem comigo. Essa questãozinha aqui traz um pouquinho sobre classificação dos seres vivos e analisa a fonte primária de energia de um grupo deles, de um grupo de seres vivos, que são as bactérias. Bactérias. Seres muito importantes e muito abundantes. Tá bom? Então, tirando o vírus, que não faz parte da classificação tradicional, os seres mais abundantes são as bactérias, tá? Ok? Agora, comparado com o vírus, elas perdem. Tem muito mais massa, tem muito mais vírus aí no planeta do que bactéria, tá? Em quantidade de indivíduos, mesmo em massa. Mas eles são um caso à parte. Então, vamos entender um pouquinho sobre a fonte de energia que as bactérias podem usar. Gente, todo ser vivo depende de uma fonte de energia. E essa fonte de energia, ela vai permitir que o organismo obtenha energia para se manter vivo. Então a gente vai ter ali todos os seres vivos, aí você vai ter a análise aqui das divisões, né, das ramificações na classificação. Aqueles que usam a luz como fonte primária são fototróficos, exemplos fotossintetizantes, tá? Existem bactérias que são fotossintetizantes? Sim, ok, existem. Existem, tá? Então, já elimina a opção A. Quimiotrófico é aquele ser que obtém a energia da oxidação de moléculas, não da luz. Então, existem os quimiosintetizantes, que são autotróficos, que não usam luz. Então, aqui eu tenho os quimiosintetizantes e tenho os heterótrofos também. Então, esses aqui, ó, são basicamente autótrofos. Aqui eu tenho os heterótrofos, tá? Então, esse processo aqui seria a quimiossíntese. Não usa luz, usa a energia proveniente da oxidação de moléculas que estão no ambiente. Existem bactérias que são quimiosintetizantes? Nossa, existem. Muitas, tá? Então, elas conseguem oxidar moléculas que estão ali, algumas moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas. Os litotróficos, eles são, na verdade, eles oxidam moléculas inorgânicas, inclusive. Então, você tem ali, tá? Nesse caso, bactérias que conseguem utilizar essa fonte primária, que são as moléculas que estão no ambiente. Aí, dentre os heterotróficos, o que a gente vai ter? Aqueles que obtêm a energia de moléculas orgânicas. Você obtém a energia de moléculas orgânicas prontas. Os litotróficos obtêm de moléculas inorgânicas e os heterotróficos obtêm de moléculas prontas de um outro ser. Existem bactérias que são heterotróficas? Existem. Lógico, existem, tá? Elas dependem de uma fonte externa, se alimentam de moléculas que estão presentes em outros organismos, são as patogênicas, por exemplo. Agora, essas patogênicas, então, a 3 eu tenho, ok? As patogênicas ou as heterotróficas, existem outras que não são patogênicas, mas também não são autotróficas, elas podem respirar de forma anaeróbica e aeróbica. As aeróbicas usam oxigênio, então existem bactérias que consomem oxigênio? Existem. E existem aquelas que não usam de forma o oxigênio tanto de forma facultativa quanto de forma obrigatória? Existem. Então, existem bactérias anaeróbicas que são restritas, que toleram muito pouco ou não toleram oxigênio. Exemplo, o Clostridium tetani ou Clostridium botulinum, elas não suportam oxigênio, então elas são anaeróbicas. Então, a gente vai ter também algumas que são anaeróbicas facultativas, mas são anaeróbicas. Então, eu tenho bactérias em todos esses tipos de processos. Elas são muito abundantes, muito diversificadas, e você pode, com certeza, na opção E. Então, a diversidade é muito grande. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. Fica a dica. Estuda a